Estamos no Forte de Santa Tecla, lugar de beleza ímpar e de visão panorâmica da cidade. Por meio de uma parceria entre a Apatur, Núcleo de Pesquisas Históricas e Projeto Integrador SOUI da Universidade da Região da Campanha, estamos hoje com os alunos do curso de jornalismo para fazer um documentário contando um pouco dessa história. Para o Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda é mais que uma satisfação, é uma gratidão estar aqui podendo contribuir com os alunos da Urcamp, com a Apatur, nesse atrativo de grande potencial turístico, para a nossa cidade. O Forte Santa Tecla, ele não precisa de explicações nem falar mais nada, porque ele por si só, pela sua beleza, pelo o ambiente que aqui encontra, quem vem visitar já sabe da sua importância. Para nós do núcleo sempre será uma grande alegria e felicidade poder estar aqui contribuindo com todos os visitantes e todos os parceiros desse local. Nós estamos aqui nas ruínas das fundações do Forte Santa Tecla, em Bagé, e vamos aqui apresentar o que foi o Forte Santa Tecla. Forte Santa Tecla, uma construção militar que foi erguida ao longo do século XVIII, por espanhóis, no contexto da reconquista do Rio Grande do Sul, uma guerra entre portugueses e espanhóis. Esse forte foi construído em forma pentagonal, evocando cada baluarte um santo católico. Aqui nós estamos nessa parte onde seria exatamente a entrada do Forte Santa Tecla. Esse marco que foi erguido nos anos de 1963 por uma comissão de reconstituição do forte, que tinha na composição dela o professor Tarcísio Taborda, o prefeito municipal Camilo Gomes, entre outras personalidades do município de Bagé. O Forte Santa Tecla, ele é o pioneiro, dá para dizer, onde começa toda a história do nosso município de Bagé. Aqui começou a história da cidade de Bagé. Aqui os índios, esse local aqui onde nós estamos, aqui na região de Santa Tecla, aqui viveu todos esses índios pampeanos, que são eles, índios guenoas, charruas e minuanos. O Forte Santa Tecla, essa construção do século XVIII, começou a sua obra em 1773, tem esse formato pentagonal, suas muralhas com mais de 4 metros de altura e o seu fosso, que ele tinha em todo o seu retorno, com mais de 8 metros de largura. A gente pode observar ao fundo lá o baluarte de Santo Agostinho, o baluarte mais elevado que tem a contemplação de todo o sul da campanha. As construções internas do Forte Santa Tecla eram feitas de pau a pique, cobertas de capim Santa Fé. Como forma de proteção anti-incêndio, elas eram todas cobertas com couro sovado, de uma forma que não fosse possível ser incendiada por algum inimigo. O seu assalto aconteceu em 26 de março de 1776, pelas tropas do Rafael Pinto Bandeira. Nós estamos aqui na parte interior do Forte Santa Tecla, bem ao lado de um poço artesiano. Esse poço artesiano eram 2, estamos nesse que fica à direita. Ele também fazia parte do abastecimento dessa fortificação. Essa fortificação, ela tinha uma importância fundamental para as intenções espanholas, de conquista de todo o Rio Grande do Sul. O forte, durante esses 3 anos que ele teve sob controle dos espanhóis, ele não foi assaltado. O assalto que aconteceu pelas tropas portuguesas, a sua conquista, foi na véspera da sua conclusão da sua obra. Rafael Pinto Bandeira, com as suas tropas portuguesas, quando chegaram aqui, eles acamparam nas proximidades aqui, ao norte do forte, e ficaram sitiá-lo durante 26 dias, até que a tropa que estava aqui, dos espanhóis, se rendesse depois de tratativas, ao longo desses 26 dias eles se renderam, onde eles saíram com algumas concessões, algumas cláusulas, que pudessem sair com uma salvaguarda até Montevidéu. Voltando um pouco ao assunto, por que o forte foi construído aqui? O Forte Santa Tecla ele tinha uma importância estratégica nas intenções espanholas, porque ficava
bem no meio dessa península rio-grandense e do Prata, que fica das confluências do rio Camaquã e do rio Ibicuí. Seria o conhecido caminho seco entre as Missões e Montevidéu. Esse caminho seco tinha fundamental importância para quem quisesse conquistar o Rio Grande do Sul. Assim, em 1773, o Verti Salcedo, um novo governador das províncias de Buenos Aires, ele manda construir o Forte Santa Tecla, com a intenção de conquistar definitivamente o Rio Grande do Sul, onde a sua única resistência portuguesa na época era a tranqueira invicta, a cidade de Rio Pardo, nas margens do rio Jacuí. Antes disso, ele constrói aqui o Forte Santa Tecla, concluído, como já falei, em 1776. Nesse cenário, todo esse contexto, o que acontece? Os portugueses precisam reconquistar o Rio Grande do Sul, visto que o Rio Grande do Sul já estava sob posse dos espanhóis há mais de 12 anos. Rafael Pinto Bandeira, com uma tropa de mais de 600 homens, composta também de mais de 300 dragões do Rio Grande, que era uma forma de tropa de linha portuguesa, onde é comandada pelo Patrício Corrêa da Câmara. Eles chegam aqui em meados dos anos início do ano de 1776, volta de fevereiro por aí, até começar esse assalto, né? Esse sítio que vai desenrolar com a rendição total. A construção, como já foi dito, ela era feita de uma forma de barro calcado, teoricamente frágil, né? Mas visto a tipologia da fortificação feita aqui na campanha. Diferentemente dos fortes que são os fortes navais que são feitos no litoral, o Forte Santa Tecla ele é preparado para combates na campanha, né? Combates feitos por tropas de cavalaria e tropas de infantaria, ao contrário dos fortes que ficam no litoral, que são fortes feitos de material mais resistente, fortes feitos com pedra, né? Que são feitos para resistir um assalto da artilharia de canhões de navios. Tá? O Forte Santa Tecla, visto que ele é feito desse material mais maleável, feito de barro calcado, taipa, madeira e capim Santa Fé, ele tem a sua finalidade estratégica de marcar território, né? Por isso, a sua importância e a conquista pelos portugueses e afirmar esse local estratégico pelos espanhóis. Esse poço aqui, ele não está dessa forma desde a sua construção, 1776. Ele, depois dos dois assaltos que tiveram aqui pelos portugueses, o 1776 e o 1801, ele foi totalmente aterrado até 1970, pelas escavações arqueológicas. Ele é todo descoberto, ele é tirado todo sem entulho e é construído. A gente pode ver a profundidade dele, que tem mais de 40 metros, até pelo eco. Ele ainda tem água, são dois poços, aqui tem um, ali a outra extremidade tem outro poço, com essa extremidade, esse poço artesiano que ainda verte água ainda. O baluarte de Santo Agostinho, diferentemente dos outros, ele tinha uma peculiaridade, além da sua elevação, os outros frontais, onde eles ficavam com os armazéns, neste aqui ficava o paiol de munição. Essas outras construções que nós podemos observar eram alojamentos e sempre ao fundo de cada alojamento as cozinhas. As cozinhas eram os locais onde era feita a alimentação, era preparada a alimentação para os soldados. O paiol interno, ele tinha um curral com uma capacidade de mais de 150 animais, né? No centro, bem em frente ao portão principal, nós tínhamos a guarda e o bailéu, que seria a cadeia, né? Na outra extremidade, ao lado do corpo da guarda, a casa do comandante. E do outro lado, a casa do engenheiro responsável pela construção. Os demais seriam alojamentos, né? E teríamos também o hospital. Ao centro do forte, nós teríamos a capela com a evocação a Santa Tecla. Por ser um forte espanhol, assim como todas as fortificações europeias, cristãs, elas sempre levam uma evocação a uma santa com algum tema. Peculiarmente, Santa Tecla, ela faz essa alusão porque aqui próximo de nós, a norte do Forte Santa Tecla, nós teríamos o posto de Santa Tecla, que é um posto avançado já do século XVII, do segundo ciclo
das estâncias jesuíticas, que seria um posto avançado de pastoreio da estância de São Miguel. Esse posto tinha a finalidade de controlar esse gado que era criado em todo o Rio Grande do Sul, para que ele não se bandeasse para a banda oriental. Mais tarde, em virtude das guerras guaraníticas, dos portugueses e espanhóis contra os guaranis, esse posto vai ser abandonado. Também nessa região vai ser onde vai ter o primeiro encontro do Cepete Araju com as comissões demarcadoras luzes espanholas, onde ele vai dizer aquela emblemática frase, esta terra tem dono, é nessa região. Mais tarde, com esse advento das guerras, dos tratados entre Portugal e Espanha, vai ser nessa região aqui vai ser construído o Forte de Santa Tecla. Aqui no baluarte de Santo Agostinho, o ponto mais elevado da fortificação de Santa Tecla. O Forte de Santa Tecla, construído pelos espanhóis e tomado pelos portugueses, ele foi tomado a primeira vez assaltado, né, feito através de uma pactuação com as tropas do Rafael Pinto Bandeira e o comandante Ramírez. Mais tarde, os espanhóis retornariam, um ano depois da sua conquista, em 1776, os espanhóis retornariam ao Forte de Santa Tecla, reerguendo ele totalmente. Tá? Desta vez agora, o comandante Texada, ele vai reerguer o Forte de Santa Tecla e ficar até 1801. É o maior período que o forte vai ficar construído. Neste período, né, o forte ele não vai receber nenhum assédio até 1801, quando o novo tratado vai fazer com que essa parte onde nós estamos passe para os portugueses. E agora, sob o comando do comandante da fronteira de Rio Pardo, Patrício Corrêa da Câmara, após ele ter expulsado os espanhóis do forte de Cerro Largo, onde hoje é a cidade de Melo, ele vem para cá a fim de expulsar esses espanhóis. Quando ele chega aqui, os espanhóis já não estão mais. Ele encontra o forte totalmente abandonado e por aproximadamente 3 semanas eles ficam com a missão de destruir o Forte de Santa Tecla, sem deixar nenhum vestígio para que ele possa nunca mais ser reconstruído. Nós estamos agora aqui nessa parte sul do Forte de Santa Tecla, conhecido como precipício, né? É a parte que não tem muralha construída, que ela não foi feita nenhuma muralha, nenhuma parte de construção, que é um precipício natural, com aproximadamente mais de 50 metros, né? Que é toda essa extremidade sul aqui. Mais ou menos aqui onde nós estamos, onde ficaria o portão de saída ou socorro, assim conhecido nas fortificações. Na entrada desse precipício aqui tinha uma estacada em formato de ouriço, né? Então, nessa extremidade, o fosso começava no baluarte de São José, ele contornava ao baluarte São João Batista, passava na frente do forte até o baluarte de São Miguel, retornando no baluarte de Santo Agostinho e findando neste meio baluarte, que é o baluarte de São Francisco, onde é o portão de saída e socorro. A capela, onde nós já estivemos ali, tinha a invocação de Santa Tecla, ela ficava com fundos para o precipício. Conforme todas as construções militares construídas por europeus, cristãos, né, faz-se acreditar que nessa parte mais ao sul, aqui bem na parte inferior lá, do precipício, seria o Campo Santo, né, o cemitério. Então nessa parte, mas não se tem nada, né, não foi encontrado, não tem nenhum vestígio, só tem como referência outras construções, outras fortificações, assim como o Forte São Miguel, Santa Teresa, que fica no território uruguaio. O Forte Santa Tecla, ele tinha toda a importância geográfica e militar para essas tropas portuguesas e espanholas, visto também que já em 1811, quando as tropas de Dom Diogo de Souza vão vir para a nossa região, é aqui, nessas proximidades, na Guarda de São Sebastião, que vai ser o ponto de referência e defesa, né, que os portugueses vão encontrar. Então, Santa Tecla vai ter essa gênese de fundação da nossa cidade. Santa Tecla, desde sempre, teve essa importância militar, como referência para a Guarda de São Sebastião, para os acampamentos do Piraí, até o acampamento do Dom Diogo de Souza, que hoje a gente sabe fica mais ao centro da nossa cidade,
pode observar aqui que o precipício, esse que a gente mostrou aqui, que ele ao ficava ao fundo do forte, ele tem toda essa formação geológica e ele se estende. Nós estaríamos mais ou menos nessa posição aqui, atrás onde seria as casas, os povoados, né? E pode ver que ele continua com toda essa formação geológica aqui, desse material aqui, desse cortado da montanha, do cerro aqui, e ele se continua, ele é um ponto muito íngreme, né, de difícil acesso. Por isso, durante o assalto, o assédio do forte, ele não foi atacado por essa extremidade sul do forte. Ele foi atacado na parte norte do forte e na parte oeste do forte, visto a dificuldade que era esse terreno, né, a locomoção e também as condições que se tinha naquela época, né, que era eles andavam a cavalo, a pé, então tinha toda essa dificuldade de atacar, visto que também teria quem estivesse defendendo. Então quem teria na defesa teria totalmente uma vantagem em cima de qualquer um que fosse atacar as redondezas do forte e propriamente o forte. Aqui onde nós estamos na parte sul do forte, né? Basicamente onde seriam esses alojamentos, ao lado da capela, e onde está este poço aqui, né? A gente pode ver o portão principal, seria mais ou menos onde está o fundo daquele outdoor lá. Então aqui, essa parte aqui do forte a gente pode perceber, mesmo nas condições que ele se encontra hoje, a gente percebe que ele tem todo o seu desenho ainda de uma fortificação. A gente não consegue perceber o lado externo dele. Também o contrário é verdadeiro, que quem está do lado de fora do forte não consegue ver quem está aqui dentro. Então, ainda é possível perceber todo o desenho arquitetônico dessa fortificação militar. Agora aqui, essa parte onde nós estamos caminhando, era a parte onde a gente pode ver o precipício ao sul, né? E aqui essa parte onde ficariam os alojamentos, onde nós teríamos alojamentos feitos de pau a pique, cobertos de capim e protegidos com couro sovado. Ao centro teria o curral para mais de 150 animais, e quando acontecesse algum assédio, eles ficariam protegidos aqui dentro. Também a gente precisa registrar que o forte era isso, mas ao redor do forte tinha um povoado, porque quando foi construído o forte, ele foi feito com não mão de obra apenas mão de obra militar, mas sim de índios, negros, né? E tem toda uma população adjacente que acompanhava essas missões militares, inclusive mulheres e crianças. Toda essa população adjacente ficava na extremidade leste do forte, né, nessa parte, que quando se deu o assédio, né, português na primeira vez, essa população toda retraía para dentro do forte. Por isso o forte tem essa dimensão tão mais avantajada, porque ele tinha toda essa função de proteger esse reduto espanhol, não apenas um reduto militar espanhol, mas um reduto espanhol na região, porque o forte, antes de mais nada, ele tinha uma função de quê? De marcar a presença espanhola aqui na região, para que futuramente nas pretensões pudesse nascer um povoado, uma cidade e assim por diante. A gente ainda pode encontrar aqui alguns vestígios, né, algumas pedras do que era as construções do forte. Aqui exatamente a gente está nesta parte aqui do forte, né, onde seria isso aqui, alguns vestígios arqueológicos. O trabalho arqueológico foi feito dos anos 60. O forte ele é tombado pelo IPHAN, Instituto Patrimônio Nacional de Preservação, desde 1970. Aqui esses vestígios arqueológicos, né, estão aqui desde 1776. Forte Santa Tecla, aqui onde nós estamos, onde ficam as fundações do Forte Santa Tecla, ele foi descoberto nos anos de 1960, né, depois com as comissões de reconstituição lideradas pelo professor Tarcísio Taborda e também do arqueólogo La Salve. Mais tarde, entre os anos 80 e 90, foi construído o Museu Patrício Corrêa da Câmara, aqui onde foi erguido esse prédio aqui,
que serviu durante muito tempo para guardar todos os materiais encontrados nas escavações arqueológicas. O museu funcionou neste prédio, neste local, até a década de 90. Hoje, todo o seu acervo ele foi transladado para o Museu Dom Diogo de Souza, onde fica no centro da cidade de Bagé. Lá ele está armazenado numa sala que leva o nome Patrício Corrêa da Câmara, onde tem todo o material encontrado nessas escavações. Pelo arqueólogo La Sálvia, os trabalhos do professor Tarcísio Taborda, bem como uma maquete e todo o material retirado de todo esse trabalho arqueológico.